Alô, amigos, o nosso muito bom dia. Passamos a falar ao vivo nesta manhã de sábado, dia 29 de agosto de 2020, para mais uma live. A Federação Catarinense de Desporto Escolar muito se orgulha com a sua companhia a partir de agora. Estaremos transmitindo hoje o desafio FCDE de lutas, uma iniciativa da Federação Catarinense de Desporto Escolar que promove o desenvolvimento do esporte em Santa Catarina, o esporte escolar, digo. E hoje, orgulhosamente, vamos apresentar o desafio FCDE de lutas, com a participação de renomados professores de artes marciais e, o que é mais importante, a apresentação dos atletas que fizeram parte deste desafio. Vários atletas em diferentes faixas etárias participaram deste evento ao longo dos quase últimos 2 meses. Foram compilados essas garotadas, enfim, feito um filtro para que eles pudessem se apresentar nesta manhã de sábado. E hoje nós vamos saber os campeões de cada uma das categorias. Eu vou passar de imediato ao colega Arnaldo Recchia, professor de artes marciais, que está conosco. Ele está em Chapecó e, como esse é um trabalho online, um trabalho virtual, ele vai dar o seu bom dia inicial e dizer e compartilhar com os demais participantes desta transmissão a forma como levaremos a você, o web espectador, esta movimentação, esta ação da Federação Catarinense de Desporto Escolar. Júlio Castro, meu caro representante da FCDE. Tudo certo? Vamos apresentar para o público, então, os finalistas da primeira categoria, crianças entre 4 e 6 anos. Vamos lá, vamos assistir os vídeos. Vai. Chega. Obrigado, Júlio. Então acabamos de assistir aqui um compilado com os finalistas da primeira categoria, alunos, estudantes, né, com 4 a 6 anos, modalidade de iniciantes. Professora Librise, essa categoria, 4 a 6 anos, tem um porém aí. Tem muita gente que precisou da ajuda dos pais, dos tutores, dos responsáveis, e isso é uma coisa bacana. Primeiro porque reforça a conexão da criança com a sua família, né? Aquilo que a gente fala sobre reverberar os conceitos das artes marciais na relação pai e filho, mãe e filho, e por aí vai. Mas muitos relatos interessantes, né? De crianças que começaram a atividade agora durante a quarentena e nessa idade tão tenra. Como é que a senhorita viu esse processo com esses pequenininhos iniciantes? Sr. Hecker, como juíza, foi difícil dar nota, porque era um show de fofura, mas, claro, a gente avaliou a técnica. Como instrutora, foi muito legal ver os laços aqui criados, os pais se envolvendo, filmando, dando dicas. Filho, vamos de novo, fecha a guarda, faz assim, faz assado. Assim como a gente teve relatos ótimos que eu vi na hora das inscrições dos alunos. Tivemos a categoria de 4 a 6 anos, mas tivemos a senhorita Liz, de apenas 3 aninhos, com a mãe faixa marrom, e o tio faixa preta de taekwondo, há em torno de 20 anos atrás, na cidade de Palma, em Panambi, no Rio Grande do Sul, e ela entrou há 2 semanas na arte marcial e já quis participar do desafio. Tivemos participantes do aspecto autista, onde eles relataram esse benefício do desafio como uma meta, e também entrosamento, socialização durante o treinamento para o desafio.
E uma aluna que me encantou, uma aluna, senhorita Antonella Brandão, ela, na hora da inscrição, falou que iniciou o taekwondo durante a quarentena, porque o irmão já treinava e ela estava parada em casa e sempre admirou a arte marcial. Entrou durante a quarentena e já participou do desafio também. Pô, que legal, hein? Show de bola. E é sempre legal ver a arte marcial sendo renovada através dessas conexões e dessa criançada que vem chegando. Júlio, vamos apresentar o campeão dessa modalidade, 4 a 6 anos, nível 1, iniciantes. Por favor, vamos apresentar o campeão. Vai. Olha só, temos 2 campeões para ter nessa modalidade número 1, os iniciantes, 4 a 6 anos. Parabéns, portanto, ao senhor Ícaro e ao senhor Thiago. 2 campeões nessa categoria dos iniciantes. Bacana. Agora sim, Júlio, vamos segunda subcategoria. Ainda é nível 1, tá? Modalidade 1, só que agora são as crianças de 7 a 10 anos. Tá? 7 a 10 anos tem algumas diferenças na questão de percepção física, ponto de cognição das crianças, né? Que é aquilo que o senhor Souza trouxe há pouco para nós, né? O ponto de evolução, de percepção de lateralidade, essas coisas mudam um pouquinho na faixa etária entre 4 a 6 e ali 7, 8, 9, 10 anos. Vamos apresentar então, Júlio, o vídeo com os finalistas, modalidade 1, só que 7 a 10 anos. De novo. Espera aí, Gabi. Ela não vai nem falar. Filmando. Filmando. Tira! Juninho. Postuda. Chega. Boa! De novo. Está aí, portanto, né? Perfeito. Muito obrigado, Júlio. Senhor Souza, eu vou voltar aí com o senhor, porque é o nosso hoje, o senhor vai ser o nosso especialista para iniciantes. E aí eu vou aproveitar o professor Caio e a professora Librise com a galera mais avançada, tá bom? São os caras mais difíceis depois. Agora é o momento fofura, eu vou deixar para o senhor, que está nessa fase pré-pai, aí aquela coisa toda, né? Senhor Souza, a gente percebe claramente que há uma diferença na percepção motora, né? Das crianças. Uma pequena mudança de idade já é bem diferente a desenvoltura, a questão do equilíbrio. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa diferença aí das faixas etárias. Claro, professor Heck. Uma coisa que nós podemos perceber é que nessa idade as crianças são muito novas, elas reagem muito bem ao estímulo. Muitos falam que é a fase da esponja. Então, a criança, quando recebe um estímulo, pratica um esporte ou uma arte marcial, a diferença de 1 ano praticando o esporte, a diferença de 1, 2 anos, um período de prática, já faz uma diferença significativa na postura, no equilíbrio da criança, na forma como ela desenvolve a técnica. Nós tivemos a oportunidade de ver essa diferença agora com crianças mais velhas, da categoria de 7 a 10. Alguns deles você pode ver que já eram muito mais graduados, então já tinham um tempo de prática e o nível técnico deles aumentou devido a essa concepção. Eles já têm uma questão de equilíbrio mais desenvolvida, a lateralidade na cabeça deles, uma questão de propriocepção, o conhecimento do próprio corpo para saber manter a mão na guarda, executar todos os chutes com as etapas deles, a inicial, a força no movimento. Isso vem com essa vantagem, o estímulo afeta muito rápido eles de uma forma positiva. Então, essa é a importância do esporte
não só da arte marcial, do taekwondo, do esporte, na vida de crianças dessa idade. Então, eles não podem ficar parados em casa, eles têm que estar se movimentando. Tá certo. E, professora Librise, essa avaliação aí que o senhor Souza nos trouxe, se mostra também na questão comportamental, né? Porque a gente sabe que a arte marcial, ela trabalha o lado mental também, com valores e tudo mais, e as crianças, elas vão evoluindo não só sob a perspectiva física, mas também sob a perspectiva de personalidade, de intelecto, através destes estímulos, né? Dessa questão da esponja que o senhor Souza trouxe. E alguns pais trouxeram isso nos relatos, nas inscrições, né? Com certeza, Sr. Heck, é muito legal, porque Taekwondo, a origem das técnicas desse desafio, significa caminho dos pés e das mãos, de uma forma resumida, mas o caminho no sentido de doutrina. Então, as lições de vida são muito mais importantes que as técnicas em si. As técnicas são uma maneira de desenvolver essas lições de vida. Disciplina, respeito, confiança, atitude, muito presente no desafio. Mas uma coisa bem interessante nessa categoria, que a categoria interior, a inscrição, os relatos foram feitos pelos pais, mas nessa categoria os relatos foram feitos pelos próprios alunos, falando que entraram no taekwondo com um objetivo, que já foi cumprido e que agora viram a grandeza da arte marcial e outros objetivos a serem alcançados, destacando de fato as lições de vida. O senhor Luca Porto colocou que entrou, que gostava de chutar, mas que aprendeu o respeito, disciplina e a educação em si, ele colocou. Então, isso foi muito legal, uma colocação muito bacana de muitos participantes, não só os classificados que apareceram no vídeo agora. Tá certo. Então, Júlio, vamos apresentar o campeão desta categoria. Modalidade 1, 7 a 10 anos, o campeão. De novo. Aí. Parabéns, Ryan! Parabéns, parabéns. Temos, portanto, os dois primeiros campeões, modalidade 1, é o aluno Ícaro e o aluno Brian, que são os campeões da modalidade 1. Vamos avançar um pouquinho, vamos para a segunda modalidade, nível intermediário, né? Temos também mais duas subcategorias, porque temos alunos entre 11 e 13 anos e alunos com 14 anos acima. Ou seja, o desafio segue com alunos praticantes, neste caso já praticantes de artes marciais, nível intermediário, em idade escolar. Júlio, vamos apresentar a segunda modalidade, o vídeo de todos os finalistas para 11 a 13 anos. Ok. Bom, vamos lá. Posição de luta. Chute. Ok, beleza. Então, chute. Chute. Ok, pronto, muito bem. Vai lá. Senhor Freire. Tudo com você, Raquel. Obrigado, Júlio. Eu fiz uma pequena inversão da ordem dos tratores aqui. Professora Librise, nós assistimos agora o vídeo com 11 a 13 anos, modalidade 2, apresentando as técnicas, mas eu preciso que a senhorita demonstre mais eloquentemente o que era exigido para que essas crianças fizessem. Por favor. Vou demonstrar aqui então as técnicas da modalidade 2. Nós iniciamos com o mesmo chute da anterior, o chute lateral, caindo com golpes de punho, mas agora a gente trabalha mais a lateralidade com o chute. Semicircular e o giro lateral. Adorei ver os golpes do pessoal, adorei que tinham várias meninas e todos realizaram muito bem as técnicas.
Perfeito, perfeito. Então agora todos a par do que era exigido, né? E eu vou convocar aqui o professor Caio Andrade. Essa categoria, ela é intermediária. Eles vão chegar no seu patamar daqui a pouco. Mais um ano, 2, eles chegam aí no seu patamar, que são os seus alunos de artes marciais extremas. Mas já dá para ver que tem um potencial ali, né, professor Caio? Com certeza. Na fase entre 13 e 14 anos, as crianças elas têm que começar, né, futuros adolescentes, a especializar os movimentos. Então, toda a preparação, desde lá de criança, de iniciação, até esse momento, ela vai ser agora especializada. Então, exige que você diminua o tempo entre um golpe e outro, e a criança começa a se tornar uma pessoa mais forte e colocar esses golpes de maneira mais intensa. E aí a gente vai ter a próxima modalidade que eu vou mostrar logo para vocês aí. Beleza, beleza. Então, vamos apresentar o campeão dessa modalidade 2, Júlio, só que 11 a 13 anos. Mostra pra gente. Posição de luta. Chute. Frederico da Silva Rios. Colégio Marista. São Francisco. Parabéns, senhor Frederico, campeão dessa categoria. Professora Librise, antes de mostrar a próxima subcategoria, que são os maiorzinhos, 14 anos acima, quais os relatos que apareceram aí nessa modalidade? O que é essa, como o professor Caio trouxe para a gente, os pré-adolescentes? Como é que eles viram esse desafio ali na hora da inscrição? Sr. Heck, selecionei 2 relatos muito bacanas. Um que mostra muito a situação atual que a gente vive na pandemia, de um aluno que não está entre os vídeos, mas a mãe relatou que ele teve que parar de fazer arte marcial que ele ama por motivos financeiros, e que o desafio, a aula online, ali que a gente postou no site do desafio, foi um grande incentivo para ele continuar treinando e continuar se motivando nesse momento, que ele não pode estar na escola. Isso foi muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Outro relato muito legal foi de um aluno que participou, que eu conheço, inclusive, um super gamer, e ele falou que entrou na arte marcial e participa de competições, não só para ganhar troféus e medalhas e ser um faixa preta, mas sim porque é um esporte que leva ele à superação. Então, essas técnicas intermediárias que a gente lançou para os adolescentes foi realmente pensado para essa questão da superação. Se fosse muito fácil, talvez eles não participariam. Muito difícil, não achariam que eram capazes. Então, essas técnicas foram escolhidas justamente pensando nisso, para eles se desafiarem e terem esse estímulo nesse período difícil. Pô, que legal, que legal. Julio, vamos apresentar agora a segunda subcategoria, que são 14 anos acima, para essa mesma modalidade. 샤워 준비. Pronto. Obrigado, Júlio. Estes, portanto, são os finalistas da modalidade 2, categoria, aliás, naipe, né? 14 anos acima. Muito bem. Júlio, segura aí a modalidade 3, por favor. Aí, muito obrigado. Muito obrigado. Rapaz. Ao vivo ao vivo é assim. Você está acompanhando ao vivo conosco a live, o desafio FCDE de lutas, um desafio que envolveu escolas públicas e privadas dos estados de Santa Catarina e estados convidados do Rio Grande do Sul e do Paraná, uma iniciativa da Federação Catarinense de Desporto Escolar, um desafio que propôs
a retomada da atividade física, da educação física, durante esse período de distanciamento social em que todos fomos expostos ou impostos, certo? Professora Librise, nessa categoria que a gente acabou de ver, 14 anos acima, embora sejam alunos intermediários, muitos deles, nas mais variadas modalidades, às vezes treinam até como adultos, né? Então já tem uma questão de imposição de força, de crescimento físico, né? Isso a gente consegue perceber em alguns vídeos. Sim, Sr. Red, isso fica bem visível, a evolução técnica, né? Agora que nós já acompanhamos as idades, né, em ordem crescente, fica bem visível essa evolução. E um ponto a ser ressaltado é que sim, eles treinam como adultos, mas pode notar que os vídeos foram, em maioria, gravados em casa. Então, são alunos que ainda estão em quarentena, mas que seguem treinando. Uma mensagem muito bacana para todos. Todos dá para notar muita consciência no movimento, executando as etapas do chute, a postura, essa grande evolução, que não é só uma questão técnica, né? Uma questão de consciência corporal, força, lateralidade. Excelente categoria, excelente. Uma ressalva que me chama a atenção é que nessa idade, 14 anos acima, é muito comum o adolescente ter aquela dificuldade de exposição, né? A autoestima não é muito bem resolvida, e a arte marcial ela acaba dando um capital importante para esse adolescente, porque nós tivemos muitos inscritos, né? Fazer um vídeo, mandar para o público e tudo mais, isso acaba reforçando a construção de autoestima. Júlio, temos condições? Vamos apresentar o campeão, modalidade 2, 14 anos acima. Aí, a campeã, modalidade 2, senhorita Ana Gesaki. Parabéns! Show de bola, muito bom. Vamos avançar para a modalidade 3, em que são alunos já mais avançados, não necessariamente graduados avançados, mas que tenham um nível de treinamento avançado. E aí, professor Caio Leão de Andrade, é o seu departamento agora, é o pessoal, é os Kung Fu Panda agora. Agora, como é que foi construído esse processo? O que o senhor sugeriu de desafio para essa meninada? Então, senhor, a ideia foi fazer a mesma sequência anterior, né? Entretanto, no final dela, a gente faz um chute chamado Butterfly. Ele consiste em um chute saltando, girando, com uma finalização de chute. E a gente ainda colocou mais um desafio, que é o famoso Butterfly voltando, ou 540. Eu vou demonstrar para ficar mais fácil e explico melhor. Vamos lá, acompanhando então o professor Caio Andrade com os seus tricks. Então, chute lateral, punho, semicircular, gira o gancho e o butterfly, que dá um passo, gira e chuta. E a outra, o desafio é eu cair com a mesma perna que eu chuto, que é o 540. Então, uau! Viu só? Você em casa aí, né? Pensando que é difícil, né? E o professor Caio mostra, tão simples. Vamos lá! Né, senhor Caio? É tão fácil fazer isso. O legal de você treinar essa sequência é que quando você faz o aluno realizar esse chute, ele se sente com uma etapa concluída. É praticamente um movimento bem avançado e ele exige muito, muito fisicamente. Então, se o aluno ele quer desenvolver isso, ele tem que ter uma boa base, começando lá na 3, 4, 5 anos de idade. Ah, professor, mas eu quero começar com mais velho. Não tem problema. Tem que ter uma boa alimentação, se dedicar nos treinos, engloba várias valências físicas e vai proporcionar também, o resultado é sempre bom, que é atividade física e saúde para esses jovens. Beleza, então vamos conhecer agora a modalidade 3, os avançados, né? Só que até 13 anos. Primeira subcategoria, avançados, modalidade 3, até 13 anos. Júlio, vamos conhecer os finalistas. Foi.
차렷. 큐네. 스파르 준비. 시작. 차렷. 큐네. Ok. Aí. Obrigado, Júlio. Portanto, estes são os finalistas, modalidade 3, são os estudantes em nível avançado da prática de artes marciais, né? E categoria abaixo de 13 anos. Professor Caio, o que o senhor viu que mais chamou a atenção nesses vídeos aí? Me chamou muito a atenção a questão da qualidade técnica desses alunos. Muito provável, alguns ali estavam sem faixa, mas eu acredito que eles já têm um tempo de treino. E acredito que a campeã que vai aparecer, já dei a dica, ela, nossa, excelente o chute, foi bem difícil na verdade, eu acho que até teve um empate nessa categoria, e a gente teve que tentar e conversar ali, porque os alunos estão em altíssimo nível, excelente, excelente. Perfeito. Professora Librise, essa nova geração, né? Embora todos nós aqui sejamos professores novos, né? Nos consideramos ainda jovens ainda, essa nova geração vem forte. Bem forte mesmo, excelente qualidade técnica. Para nós, como juízes, foi muito difícil avaliar. Méritos totais aí para o senhor Caio Andrade, pela sequência, excelente participação. E uma coisa bem interessante ao avaliar os vídeos é que a gente notou que essa foi a segunda categoria com maior número de inscritos, mas que 4 dos selecionados são familiares, né? A gente acompanhou que dois primeiros são irmãos, e depois, pelo cenário, pelo sobrenome, também a gente teve 2 primos. Então, é uma categoria que está em família, e mostrando que é muito importante esses laços familiares. Perfeito, perfeito. Vamos conhecer quem foi o campeão ou a campeã desta modalidade 3 até 13 anos. Aí não foi. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Vou buscar aqui. Novamente, Hacker, pode ficar à vontade aí. Bem tranquilo, bem tranquilo. Temos... Eu posso falar daqui, Júlio? Pode. Fica à vontade. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, suspense. Que rufem os tambores. O campeão da modalidade 3 até 13 anos. Atenção. Espera só um pouquinho. Porto Gomes. Aê! Senhor João Vicente é de Florianópolis. Está aí. Correto. Florianópolis. Está ali aparecendo ele, ó. Legal. Parabéns, senhor João Vicente Porto, campeão da modalidade 3 até 13 anos. E aí agora a gente sobe mais um pouquinho, que vamos aos 14 anos acima. Os pequenos monstrinhos. Professor Caio, vem gente boa aí agora, hein? Vem gente boa, eles já têm uma força física mais desenvolvida, e com isso eles conseguem, vocês vão ver ali no vídeo, ter um desenvolvimento mais avançado. Uma ressalva é que essa sequência a gente usa muito no sparring, na luta de verdade, nos campeonatos. Então, mesmo às vezes a gente não pode lutar, mas treina essa sequência no bob, treina na sequência no aparador de chute, no escudo. Você vai, quando retornar aí, passar tudo isso, o pessoal vai se manter ativo aí na luta. Perfeito, perfeito. Júlio, então vamos conhecer os finalistas da modalidade 3, acima de 14 anos. 시작. 시작.
Muito obrigado, Júlio. Portanto, temos os finalistas para a modalidade 3, categoria acima de 14 anos. Professora Librise, essa galera aí promete muita técnica, a gente pôde perceber. Até teve um vídeo ali, eu não consegui memorizar o nome, mas me chamou a atenção porque o professor Caio falou sobre o sparring e ele conseguiu, em função do espaço, ele quebrou a sequência, mas ele não perdeu o ritmo, né? Isso mesmo, Sr. Hecker. Foi uma categoria difícil de arbitrar, uma categoria com excelente qualidade técnica, alguns mais técnicos e alguns com mais fluidez, como destacou o Sr. Souza, e colocou o Sr. Caio nessa questão de aplicar técnica mais voltada para a luta. Então, foi uma excelente categoria, participantes de alto nível e também graduados, muitos ali são faixas pretas. Foi muito legal. Beleza. Sem mais delongas, Júlio, vamos apresentar quem é o campeão da modalidade 3 acima de 14 anos. Senhor Arthur Faraco da Silveira. Esse é um velho conhecido. O senhor Arthur Faraco treina pra caramba. Pelo menos eu tinha cabelo quando eu conhecia o Faraco treinando e ele era desse tamanhinho ainda. Grande senhor Faraco, parabéns! Florianópolis leva essa. Show de bola. Agora vamos para a última categoria, confere? A modalidade número 4, em que temos as fórmulas criativas. Professora Librise, essa é uma modalidade muito comum nos Estados Unidos, né? Criar fórmulas e tudo mais. Eu sei que o professor Caio gosta muito disso, mas eu quero jogar com vocês dois sobre isso, né? O que era exigido, o que se pedia para o estudante nessa modalidade, professora? Hecker, nessa modalidade a gente quis fazer uma modalidade bem abrangente, um desafio bem abrangente, onde a gente colocou duas opções. O aluno poderia fazer uma fórmula criativa, com os movimentos da sua arte marcial, ou então uma fórmula pré-determinada, também de origem da sua arte marcial. A gente teve participantes do taekwondo, com C, e com fórmulas criativas, e tivemos também a participação do karatê com o kata. Eu vou mostrar aqui, fazer uma breve demonstração da fórmula da faixa preta e quinto dan, primeiros movimentos, mostrando o que se procura numa fórmula tradicional. Ok. Então, essas são movimentos de uma fórmula tradicional, de artes marciais tradicionais, no caso da professora Librise, um punce de faixa preta, quinto dan. Né? Ela lembrou também que existe o kata do karatê, que também é super reconhecido mundialmente sobre isso. E também tem as fórmulas criativas. Eu vi uma movimentação ali do professor Caio. Professor Caio, a pergunta que eu fiz para a Librise, eu vou jogar aí para o senhor. É bem comum e é super disputado, principalmente nos Estados Unidos, a criação de fórmulas. Você colocar a sua visão em cima daquilo que é tradicional e dar um tempero. Né? E aqui no Brasil, provavelmente o senhor seja uma das pessoas mais reconhecidas nesse cenário. O que o senhor pensa assim, na hora de uma fórmula criativa? O que o senhor avalia? Perfeito, senhor. Nossa avaliação, a ideia de você criar uma fórmula criativa, nós temos dois tipos. A primeira você pode pegar e pensar como uma fórmula tradicional, como um kata do karatê, ou como uma fórmula tradicional que a professora Librise mostrou, que o intuito é uma luta com o oponente imaginário, ok? Então você está desenvolvendo ali técnicas de bloqueio e ataque. A fórmula criativa avançada, com movimentos de tricks, mortal, enfim, tricks, estrela sem mão, mortal, cambalhotas, enfim, movimentos que não estão relacionados a um combate, mas que exigem uma alta performance. Nós chamamos de fórmula de Extreme Martial Arts, a arte marcial ao extremo. Essa modalidade, ela exige uma velocidade muito rápida de assimilação motora
e memória, porque para pensar, uma forma tem uma cadência mais tranquila, não tranquila, né, mais devagar. E a fórmula da Extreme é muita velocidade, você tem que assimilar o movimento e estar bem preparado, porque senão você não consegue desenvolver ali 2 minutos de forma. Eu vou fazer uma apresentação, mais ou menos de 20 segundos, para vocês poderem ilustrar o que eu estou falando. Então, vamos acompanhar o professor Caio Andrade. Okay. Uau! Cansa um pouquinho. Imagina agora você fazer mais ou menos 2 minutos de apresentação disso. Ela tem que estar bem alinhado. E a ideia do Extreme no Brasil é, primeiro, o aluno tem que saber o tradicional. A gente busca muito a arte marcial tradicional. Você quer evoluir mais, quer dar um passo adiante, aí mostramos o Extreme para os alunos aqui do Brasil. Beleza. Vamos, Júlio, apresentar então os finalistas dessa modalidade número 4, Fórmulas Criativas. Por favor. André Luiz Pereira Costa, Shinjun. Che. Yeah. Yeah. Yeah.
Ih. Eia! Eia! Pronto, senhor! 谢谢。 Muito bem, Rekia. Voltamos com você aí direto de Chapecó. Tivemos aí a apresentação da modalidade 4 com todos os seus participantes. Obrigado, Júlio Castro, que trouxe para a gente esse vídeo com todos os finalistas aí da modalidade número 4, em que eles apresentaram as fórmulas, tanto tradicional quanto criativa. Eu quero fazer 2 destaques antes de perguntar, de passar ali para a professora Librise. Essa parte do treinamento de fórmula, kata, enfim, são movimentos pré-determinados, como o professor Caio mencionou anteriormente, tem um capital importante para a criança e para o adolescente, que é melhorar a capacidade de concentração, né? Há estudos que colocam como um atributo importantíssimo para melhorar o desenvolvimento escolar a prática de atividades como essa, no caso, uma fórmula, um kata, um C, enfim. E a gente vê isso, independente da arte marcial nesse caso, que são formas de trabalhar a concentração, algo tão difícil nesse universo, nessa sociedade totalmente digitalizada de hoje, e tudo muito dinâmico e tal. Como é que a senhorita vê isso, professora? Com certeza, Sr. Heck. Eu costumo dizer que a fórmula ela não é só uma luta contra um oponente invisível, ela é uma luta contra o seu principal oponente, que é você mesmo, a superação. A concentração é realmente uma batalha nessa era moderna digitalizada, então a fórmula ela exige muito da sua concentração, na disciplina das técnicas, em executar a técnica, na memorização dos segmentos, na criação dos segmentos, como a gente teve alunos que criaram a sua própria fórmula. Nessa categoria a gente pôde ver alunos de diferentes faixas etárias se desafiando, se superando, tanto a parte criativa quanto a parte tradicional do taekwondo e do karatê. Então foi muito bacana, dá para ver que são atletas que realmente se esforçam dentro do seu, né, da sua idade, da sua graduação, eles estão realmente de parabéns, excelente. Muito legal, muito legal. Júlio, vamos apresentar o campeão dessa modalidade? Vamos lá, então. E o campeão da modalidade 4 é... Senhor Gabriel Fernandes. Aí, parabéns. Gabriel Fernandes, de Florianópolis. Campeão da modalidade número 4, fechando, portanto, o nosso desafio FCDE de lutas. Que legal. Grande campeão. Bonita fórmula mesmo, hein, professor Caio? Excelente. Ele conseguiu trazer a marcialidade e, como a senhorita Librise falou, dá para ver que ele está muito concentrado. Isso eu acho fantástico, porque a forma ela consegue mostrar, né, de alguma forma a energia da pessoa aí. Isso influencia bastante na apresentação. Tá certo. Gente, chegamos ao final aqui do nosso desafio FCDE de lutas. Professora Librise, como é que vai ser o processo agora para a identificação desses campeões? Qual é o procedimento? Queria que a senhorita colocasse para nós agora. Fui selecionado, fui finalista, fui campeão. E agora, o que eu faço?
E aí, professora? Sr. Heck, todos os inscritos que concluíram a sua inscrição enviando o vídeo, nós tivemos mais de 140 inscrições, em torno de 100 concluíram enviando o vídeo, vão receber um certificado oficial da FCDE e da CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar, para ser um certificado de honra ao mérito, guardar, apresentar para o seu colégio e solicitar que o colégio apoie esses desafios que a FCDE está fazendo, essa ideia brilhante de movimentação durante o isolamento social. Já os alunos que estiveram com o vídeo presente aqui no desafio, foram selecionados dentre os melhores, vão receber um troféu. Eles podem retirar aqui na unidade premium de Florianópolis ou então entrar em contato através de e-mail para combinar o frete para a sua cidade ou estado. Já os campeões de cada categoria vão receber um treinamento especializado de competição para que eles sejam grandes campeões e representem nossa cidade, estado e quem sabe até o país, né, Sr. Heck? É verdade, porque teremos aí Pan-Americano, Mundial. Vai voltar, em algum momento vai voltar toda essa programação de eventos aí, com certeza. Vou voltar lá no Sr. Souza. Sr. Souza, eu queria as suas considerações finais aí do nosso desafio, como foi participar, como é que o senhor avaliou, e agradecer, obviamente, pelo senhor ter se disponibilizado aí a nos auxiliar nesse processo de desafio, de avaliação, se dedicou durante quase uma semana olhando o vídeo, e aí hoje, no sábado pela manhã, também emprestou uma hora aí do seu tempo para a gente. Sr. Souza. Bom, professor Heck, antes de tudo, olha, foi um prazer participar, foi um prazer, como eu falei, ver essas crianças, alguns alunos que eu conheço, outras crianças de outras cidades, de outros estados, de outras artes marciais. Foi um prazer avaliar eles. Não foi fácil. Muitas vezes tinha que rever o vídeo várias vezes, porque a diferença estava na posição da mão, na técnica, na força. Até o professor Elibites comentou que nós tivemos alguns empates, que nós tivemos que sentar os 3 árbitros e discutir quem foi melhor no tal quesito, quem que ganhou, para a gente conseguir decidir o campeão das categorias. E foi um prazer participar, avaliando desde do Festival de Fofura, como o senhor chamou, até os alunos mais velhos, mostrando a potência dos movimentos, a complexidade técnica e também, como o senhor Caio comentou, a sua criatividade nessa última categoria de fórmula criativa. Foi muito divertido. A avaliação das idades, a gente teve alunos mais adolescentes, a gente teve alunos mais novos participando. Foi muito bom. É um prazer participar desse desafio e ver o desenvolvimento das crianças. Espero que a gente consiga realizar esse evento mais vezes, com mais participantes, para todo mundo poder mostrar o seu crescimento. Tá certo, hein? Muito obrigado, então, Sr. Souza. Conexão Curitiba, Paraná, professor Caio Andrade, muito, muito, muito obrigado por ter participado do desafio aqui, ter ajudado na construção do desafio, na avaliação e, obviamente, nessa manhã de sábado, ter trazido comentários e exemplos para a gente poder apreciar nessa live. Professor Caio, um agradecimento especial. Muito obrigado pela participação. Fico muito feliz de ser convidado. E para os jovens aí que participaram, eu sempre falo aqui, a gente também teve um evento online esses dias, e eu falei assim, olha, agora sim, vocês ganharam um negócio que é da vida real. Você foi lá, filmou, treinou, porque o videogame é fácil, vai lá, restarta, vai de novo. Isso é vida real, galera. Isso é um desafio, isso você pode pegar e levar para a sua vida. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar o resto da sua vida e vocês vão passar esse exemplo. Continuem apoiando isso e parabéns à Federação de Santa Catarina que apoia o esporte. O esporte é a construção aí de uma boa pessoa. Afinal, a gente fala, nós vamos melhorar o mundo formando um faixa preta por vez. Eu acho que nem precisa... Eles não são muitos faixa pretas, mas já estão melhorando aí. Excelente. Parabéns a todos. Show, show. Muito obrigado, professor Caio Andrade. Professora Nicole Librise, não tem como não chamar de cérebro dessa operação toda. E eu queria suas considerações aí. Primeiro, agradecer pelo convite de convocar as cidades, os professores e tudo mais, para que a gente pudesse participar desse desafio, motivar os alunos, as escolas, os colégios,
tá? E por ter criado essa métrica de desenvolvimento do desafio. E parabéns e muito obrigado. Como é que foi essa experiência toda? Quem sabe essas palavras do professor Caio foram muito boas em trazer esse paralelo aí. Não é videogame, é digital, mas não é videogame, é vida real. Show de bola. Professora, suas considerações finais. Rec, a gratidão define, porque muito feliz com a participação dos alunos. Essa colocação do Sr. Caio foi muito boa, muito importante. Isso é vida real, isso é o que a gente vai levar para a vida. E não passar uma fase, começar de novo, trocar de jogo, porque afinal os nossos gostos vão mudando, assim como as nossas técnicas, a gente pode ver que foram evoluindo durante o desafio, nossos gostos vão mudando também. Quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, você nem gosta mais do jogo que você está jogando. Mas do que a gente conseguiu aplicar aqui hoje, com essa marcialidade, respeito, disciplina, coragem ao participar, isso sim é para a vida. Vai se aplicar muito tempo depois da idade escolar desses alunos participantes. Então, muito obrigada a todos que participaram, FCDE, CBDE pelo convite. Obrigada, Sr. Júlio, jornalista responsável da FCDE. Sr. Rekia, muito obrigada por conduzir com excelência a live, a apresentação de hoje. Tem o senhor, e tanto seu apoio como instrutor, como jornalista. Sem o senhor isso não seria possível. E aos juízes, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigada pela dedicação, tempo e o carinho dos senhores, sempre muito solícitos. São grandes profissionais, grandes educadores físicos, instrutores. Então, eu só tenho realmente a agradecer. Muito obrigada a todos os envolvidos. Tá certo. Bateu um papo. Júlio, eu quero fazer um encerramento aqui, fazendo um agradecimento especial à Federação Catarinense de Esporte Escolar. Obviamente que em seu nome é extensível a todo o time que faz um trabalho pesado aí de incentivo ao esporte para essa meninada em idade escolar. E uma chamadinha para você que apareceu aqui hoje na live como finalista, como campeão, vai lá, facebook.com/FCDE Esporte Escolar e compartilha esse arquivo desse desafio de hoje, vai ficar lá na fanpage da FCDE, compartilha, marca os seus amigos, marca os professores que lhe ajudaram, marca a sua escola que você representou aqui também hoje. Vai lá, compartilha, faz esse trabalho de parabenizar, né, e de mostrar esse trabalho de incentivo à atividade física, em especial à arte marcial. Eu agradeço o convite, a oportunidade de participar desse desafio, dessa live. Júlio, parabéns, cara, parabéns mesmo. Até um próximo desafio, um próximo trabalho que a gente possa contribuir juntos, tá? FCDE, parabéns, continuem assim, com todos os esportes possíveis. O esporte, sem dúvida nenhuma, é saúde nesse momento. Júlio, grande abraço. Um abraço para você também, Rekia, para Nicole Librise, para os professores Caio e todos que participaram. O Caio, quem mais agora aqui, né? O Caio e o professor Souza, né? Que estiveram conosco nesta manhã de sábado. Antes de encerrar a apresentação desse desafio FCDE de lutas, eu gostaria de fazer um convite para você, web espectador que está nos acompanhando ainda no Facebook. Para a próxima quinta-feira teremos o programa FCDE Educacional. Um programa voltado a despertar no esporte, a despertar das modalidades esportivas praticadas no ambiente escolar. E a atração da próxima quinta-feira, às 20h30, será as professoras da ginástica rítmica desportiva. Entre elas, Maria Helena Kraeski, Ana Cláudia Kraeski, a presidente da Federação Catarinense de Ginástica Rítmica e Olímpica, entre outras convidadas, estarão conosco na próxima quinta-feira, excepcionalmente, sempre às quartas. Semana que vem será na quinta-feira, às 20h30. A Federação Catarinense de Desporto Escolar muito se orgulha de tê-lo como nosso web espectador ao longo da última hora. Foi 1 hora exatamente de programa, a apresentação do desafio de lutas. Este Júlio Castro agradece em nome da diretoria da Federação Catarinense de Desporto Escolar a sua audiência e promete voltar na próxima quinta-feira com
uma outra atração para você do esporte escolar praticado no estado de Santa Catarina. Um abraço, um bom fim de semana, bom sábado, bom domingo e até quinta-feira.